Bom dia, irmãos e irmãs, amigos que nos visitam nesta manhã também, alunos da Escola Bíblica Dominical. Vamos começar mais uma aula da nossa série de estudos sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Antes de nós iniciarmos o conteúdo, eu peço para que uma aluna, por favor, ore ao Senhor neste momento, pedindo a Ele graça, sabedoria, revelação, para que nós prestemos atenção na aula e sejamos edificados através do ensino que o Senhor há de nos ministrar nesta manhã. Por favor, você, uma aluna, tenha a liberdade de orar. Amém. Amém. Amém, amém. Vamos então, nós estudarmos mais um dos 5 solas. Nós já vimos sola fide, somente a fé. Nós já vimos sola escritura, somente a escritura. Hoje, com a permissão do Senhor, nós vamos ver sola gratia. Sola gratia, somente a graça. Todos esses solas são resumos, são princípios baseados naquilo que os reformadores levantaram, baseados na palavra de Deus, questões, princípios, para rebater ensinos, doutrinas e posicionamentos da então Igreja Católica Romana dominante, século XV, século XVI, tá bom? São princípios que resumem pontos importantes para nós basearmos a nossa fé na fé reformada. Se você diz, eu sigo a fé reformada, você segue a fé daquilo que os reformadores basearam sua vida de fé, e tudo isso que os reformadores fizeram, nada mais foi do que voltar para as Escrituras, para os princípios bíblicos, esculpidos nas Escrituras. Ok? Sola gratia. Sola gratia é o princípio pelo qual os reformadores refutaram a ideia de que presta atenção, a salvação se dá pela obra de Cristo, mais as boas ações praticadas pelos homens. O que significa a palavra sola no latim? Somente. Somente. Somente a graça. Porém, havia, e hoje não está diferente, há também o entendimento no setor da igreja evangélica atual, e não somente evangélica, mas em outros segmentos, de que a salvação ela é efetivada pela ação ou pelas boas obras do homem. Mas os reformadores falaram, não, é somente pela graça. Sobretudo na época medieval, entre os séculos V e o século XV, o entendimento dominante da Igreja Católica Romana era que os homens fizessem diversas obras, dentre elas as procissões, a participação nas missas, e, a partir do mérito obtido, eles poderiam garantir a salvação de suas almas ou diminuir o tempo no purgatório. O entendimento era, você, católico, deve, para garantir, para concluir, para efetivar a sua salvação, você deveria participar das missas, realizar procissões, venerar santos. O que mais? Adorar imagens, fazer para ser salvo. Boas ações, caridade, doações. Todas essas ações contribuem para a sua salvação, ok? Não é dessa forma.
É somente pela graça. Os reformadores disseram que não é assim que as coisas acontecem. Diminuição no tempo do purgatório. O que é purgatório? Qual que é o entendimento católico com relação ao purgatório? Quem pode explicar em poucas palavras? Vai, rapidão. Quem já foi católico devoto aí, vai. Agora é hora de você defender seu entendimento sobre o purgatório. Purgatório é o entendimento católico de que existe um estágio intermediário entre a terra e o céu. Para que nesse estágio intermediário a sua alma seja purgada, seja limpa, seja purificada, o seu pecado seja pago. Aquilo que não foi pago na terra, existe a possibilidade de ser pago nesse segundo degrau, antes de chegar no céu. Purgar, pagar, limpar, remir os seus pecados. Esse é o estágio intermediário do purgatório. Ok? Segundo os católicos. Só que isso não existe. Hebreus fala aqui: ao homem importa morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Juízo. A sua alma não vai ser purgada em um momento intermediário entre terra e paraíso. A sua alma, ela só é purgada, os seus pecados só são lavados, pagos pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça, mediante a fé. Os reformadores disseram que não é assim que as coisas acontecem. É a graça, e somente a graça de Deus que pode, de fato, salvar os homens. Olha só a carinha deles aí. Vários reformadores. Calvino, Spurgeon, Zwinglio e esses dois aí que eu não sei quem são. O que é a graça? O que é graça? Queridos, graça não é a igreja. Graça não é a igreja. Graça, a palavra traduzida como graça no Novo Testamento, vem da expressão grega charis, que significa favor, bênção ou bondade. Graça, portanto, presta atenção, Deus tendo a iniciativa em escolher nos abençoar, ao invés de amaldiçoar, como o nosso pecado merece. Isso é graça. Graça é favor. Graça é presente. Graça é bênção. Graça é bondade. Da parte de Deus para conosco. Isso que significa graça. A graça chegou na sua vida. A graça de Deus alcançou o seu coração num dia especial. E a graça para nós, em outras palavras, é uma pessoa. Quem é a graça? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A bondade de Deus para com o homem pecador. A bênção de Deus para com o homem terrivelmente depravado. A benevolência de Deus para você e para mim, salvos por meio de Jesus Cristo. A graça foi o presente de Deus para mim e para você. Jesus Cristo. Deus exerce tanto misericórdia quanto graça, mas elas não são a mesma coisa. Presta atenção. O que é misericórdia? Misericórdia detém uma punição que merecemos. Em outras palavras, misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Quando você usa de misericórdia com o seu filho, com a sua filha, você está fazendo assim, ó. Você merece um castigo, mas eu vou usar de misericórdia com você. Você merece 10 varadas, mas eu vou usar de misericórdia com você, eu vou dar 9. Aí minha filha fala: nossa pai, que misericórdia curta. Mas eu não sou não tenho tanta misericórdia assim. Misericórdia é isso. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Se coloque no lugar de pecador diante de Deus. O Deus santo, santo, santo. Ele olha para você e vai falar: você merece o inferno. Mas eu não vou mandar você para o inferno. Eu uso de misericórdia com você. E graça? A graça dá uma bênção que não merecemos. Graça é um presente. Graça é aquilo que você recebe sem merecer. Quando você recebe um presente de uma pessoa, você está recebendo uma graça, uma benevolência daquela pessoa. Você não merece.
Você não merece, você recebe um presente. Olha lá. Em misericórdia, Deus escolheu cancelar a dívida do pecado ao sacrificar o seu Filho perfeito em nosso lugar. Misericórdia. Ele não cobrou o escrito de dívida que era contra nós. Aonde que está isso? Colossenses. O escrito de dívida que era contra você e contra mim, que constava de ordenanças, tudo aquilo que Deus, na sua lei, falou, você tem que fazer isso, 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 isso. Você não fez isso, não fez isso, não fez isso, não fez isso. Eu vou te cobrar. Mas você consegue pagar? Quem consegue cumprir toda a lei de Deus? Ninguém. Portanto, Deus fala, faça. E aí, consegue? Então, eu não vou cobrar de você. Eu vou usar de misericórdia com você. Vou cancelar essa dívida. Vou cancelar essas exigências. Mas eu vou cobrar do meu filho. Alguém vai ter que pagar. Quem pagou? Jesus Cristo. Deus usou de misericórdia com você, mas Ele não usou de misericórdia com seu filho. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Você percebeu que você foi poupado, mas Jesus Cristo não? Por isso que você creu em Jesus Cristo. Por isso que você adora a Jesus Cristo. Ele pagou a dívida no seu lugar. Em misericórdia, Deus escolheu cancelar a dívida do pecado ao sacrificar o seu Filho perfeito em nosso lugar. Mas Ele vai além de ter misericórdia, ao estender graça aos seus inimigos, aos seus ofensores. Ou você acha que você sempre foi amigo de Deus? Ou você acha que pecador do jeito que você é, você sempre teve acesso e você sempre recebeu da bondade de Deus porque você merece, porque você é bom? Não! O apóstolo Paulo ensina que nós éramos inimigos. Inimigos da Santíssima Trindade. Mas por graça, Ele te salvou. Olha lá. Ao estender a graça aos seus inimigos, Ele nos oferece o perdão, a reconciliação, seu Espírito Santo, vida eterna. O que mais que através da graça você recebeu, além do perdão, da reconciliação, do seu Espírito Santo, da vida eterna? Fala aí mais uma bênção espiritual. Adoção, paz com Deus. O que mais? Vai. Mais uma bênção espiritual. Salvação, predestinação. Tudo isso são bênçãos espirituais que Deus concedeu a você graciosamente, porque Ele quis te dar. Você merecia? Você não merecia. Graça é Deus dar o maior tesouro aos que estão com as mãos vazias e nada merecem. Você, ao ser salvo, chegou assim para Deus. Nada oferecemos a Deus para que Ele, em contrapartida, pudesse nos aceitar. Graça, em outras palavras, é a ação de Deus para o ser humano que se apresenta a Deus com as mãos vazias, para receber de Deus o maior tesouro, Jesus Cristo. Isso é graça. Nada oferecemos para Deus para que por Ele pudesse ser recebido. Nada. Vamos ver agora, quando nós estudamos a doutrina sola gratia, verificamos que, veja esse ponto aí, olha lá, o homem é salvo pela graça porque é incapaz de obter a salvação por si mesmo.
Veja, para você entender a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, você precisa primeiro ter um entendimento, um passo atrás, de que todo ser humano é pecador. Você precisa entender que para você compreender a graça, você precisa entender primeiro o estado da depravação total do ser humano, do seu estado de pecaminosidade, de incredulidade, de corruptibilidade. Se a pessoa não tem esse entendimento de que é terrivelmente pecadora, jamais ela vai compreender a graça. Por quê? Porque se eu não compreender que eu sou terrivelmente pecador e que existe bondade da minha parte, a graça já deixa de ser graça, porque por meio dessa bondade, eu ofereço a Deus alguma coisa para Ele me dar de troca a salvação. Graça é presente, graça não é pagamento. Deus não deve salvação a você. Isaías 64:6, veja, olha só esse texto. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha. Aquele vigor todo moral que o ser humano acha que tem, murcha diante do sol da justiça. Desvanece, desaparece. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata. O que é isso? O que Isaías está dizendo? Nós achamos que nós temos certo grau de correção, de moralidade, mas de repente nós pecamos, e é como um vento, e a nossa iniquidade, quando nós vemos, nós pecamos, e derruba, nos dá uma rasteira nas nossas duas pernas de moralidade. E fala, você é falho, você é pecador. E o melhor que nós pudermos oferecer a Deus, o profeta está dizendo, é como trapo de imundícia. Você sabe o que é isso? Trapo de imundícia era, na época, as mulheres judias usavam pano para conter a menstruação. E o profeta está dizendo para o povo, para você, para mim, nesta manhã, o seu melhor para Deus, de moralidade, de justiça, de retidão, é como esse trapo de imundícia. E aí, diante disso, qual é a situação do ser humano diante de Deus? Inimigo, perdido, condenação eterna. Outro texto, Romanos capítulo 3, versículo 9 a 12. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Paulo está nós quando ele fala sobre judeu, em comparação aos gentios. Judeu era a raça, o povo que Deus escolheu lá através de Abraão para ser o seu povo. Mas a salvação não ficou exclusiva aos judeus. Paulo explica isso em Romanos. Mas ele está dizendo assim, e aí, nós judeus, o que se conclui? Nós temos vantagem? O apóstolo Paulo fala, olha, os judeus, nós não devemos desprezar os judeus. Voltando um pouquinho no capítulo 3, ele fala, dos judeus veio a lei, Deus escolheu o povo através de Abraão para ser o povo dele, mas Deus não é um Deus tribal, Deus não é um Deus bairrista, que a salvação é étnica, somente judeu. Através desse povo, Deus constituiu uma grande nação. Qual grande nação? A salvação de todos aqueles que creem em Jesus Cristo pela fé e são salvos pela graça. Você é judeu? Você é judeu? Não, você não é judeu. Você é gentil, a não ser que você venha de uma linhagem de sangue judia. Você que tem Mohamed no nome aí, quem tem? Hã? Não, então ok, você não é judeu. Então você é gentil, entendeu? Todos aqueles povos que não são judeus na Bíblia são chamados de gentios. A salvação também foi para os gentios. O plano de Deus desde sempre foi esse. Alcançou você, alcançou a mim. Ok, Paulo fala, tem alguma vantagem para o judeu? Não. De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, judeus e gregos são gentios, não são judeus, estão debaixo do pecado. Olha a nossa situação. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Todos se extraviaram, todos se perderam, a uma se fizeram inúteis, por suas ações se tornaram desprezíveis diante de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí? Qual é a sua situação diante de Deus? Perdido, inimigo, condenado, a passos largos para o inferno. Hernandes Dias Lopes nos ensina algo importante sobre a nossa total depravação. A queda é arranhão ou morte? Queda, o que é queda? A queda foi um acontecimento, é o nome que se dá ao acontecimento do pecado original praticado pelos nossos pais, chamados Adão e Eva. Lá foi a queda, eles pecaram, eles caíram, eles praticaram pecado lá atrás diante de Deus. O que aconteceu? Por conta daquele pecado dos nossos primeiros pais, o que aconteceu? A queda dos nossos primeiros pais não trouxe apenas alguns arranhões para a raça humana, mas morte. Toda a raça humana caiu em Adão. O pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, e a morte atingiu a todos os homens porque todos pecaram. Através dos nossos pais Adão e Eva, todos nós temos essa mácula nas nossas almas e no nosso corpo, chamado pecado. Ah, mas a culpa é de Adão e Eva. Não é somente deles. A culpa é sua, porque você também peca. Conscientemente, voluntariamente. Porque você deseja. Porque você é pecador por natureza. Natureza. Eu e você pecamos porque naturalmente nós somos pecadores. Ok? Olha lá. O estado em que o homem se encontra é de depravação total. O que é depravação total? É aquilo ali, ou seja, o pecado atingiu todas as áreas da vida. A razão, ou seja, consciência, arbítrio. Arbítrio. Você lembra do que agora que eu estou falando sobre arbítrio? Não há livre-arbítrio. Por quê? Porque o arbítrio, a razão, a capacidade de escolher entre o certo e o errado, para nós seres humanos, está corrompida. Essa capacidade, nós não somos livres para escolher entre o certo e o errado para agradar a Deus. A nossa razão, nosso arbítrio está corrompido por causa do pecado. Agora você é salvo pela graça de Deus. Como que você então tem agora a capacidade de escolher pelo certo, pelo correto, pelo moralmente bom diante de Deus? Por conta do Espírito Santo, por conta da graça, por conta da nova vida que você tem em Cristo Jesus. O arbítrio é mais ou menos assim. Quando a gente fala sobre arbítrio, você lembra de árbitro num jogo de futebol. Por exemplo, uma disputa lá entre Palmeiras e Flamengo. Ok? Palmeiras bem, Flamengo mal. Não. Vamos. Tá. Pensa que o árbitro, ele é flamenguista. O árbitro é flamenguista. A decisão, a avaliação em determinados momentos do jogo está corrompida, porque ele certamente será tendencioso para o lado do rubro-negro. Agora vamos lá, para o lado de cá. Você agora pecador. Você tem um arbítrio maculado, sujo, corrompido pelo pecado. Como que você naturalmente vai optar por coisas boas? Não tem como. A não ser que a graça de Deus alcance sua vida, ganhe você, e você então agora tem condições de praticar o que é justo, o que é bom, o que é correto diante de Deus, mas não porque você naturalmente faz isso, mas por conta da graça de Deus, por uma nova vida que você tem em Cristo Jesus, para você fazer o bem, as boas obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nelas.
Nenhum ser humano tem livre-arbítrio. Nós temos livre agência. O que é livre agência? É a capacidade de escolher ter ações livres. Mas as nossas ações livres, por trás disso, para nós decidirmos, naturalmente nós decidimos para fazer coisas erradas. Maculado. Em resumo, nenhum ser humano escolhe Deus para ser salvo. Nenhum. Não há na salvação a participação do homem para escolher Deus. Deus vai até um certo ponto e fala: eu te escolhi antes da fundação do mundo, agora vem. Minha mão está estendida, basta você pegar. Salvação não é isso. Porque o homem não pega. O homem não vai a Deus. Nenhum sequer. Nenhum. A salvação não é sinergista. O que é sinergia? Sinergia é a participação de algumas forças, de duas ou mais forças, numa determinada ação. A salvação não é sinérgica, ela é monergística. O que é monergística? Mono, do grego, Isso, energia, ou ergon, ou ação, de um só. A salvação é monergística, nós cremos no monergismo, a ação de um lado só para a salvação. Quem que agiu para a salvação? Deus. O apóstolo Paulo usa a figura do morto. Aí a gente entende muito bem. Quando Deus chega para o morto e fala assim, ó, vem, a porta está aberta, entra. O que o morto faz? Está explicado. Não, olha lá, ó. O homem não pode livrar-se por si mesmo de seus pecados, não pode purificar o seu próprio coração, assim como um leopardo não pode mudar as suas manchas. É a comparação que Isaías mostra. O leopardo não pode tirar as suas próprias manchas por si mesmo. O que o homem, todavia, não pode fazer, Deus fez, enviando Jesus, seu Filho, para ser o nosso substituto e morrer em nosso lugar, para nos oferecer perdão, redenção e vida eterna. Aleluia! Portanto, esse primeiro ponto você precisa entender, para você entender de uma forma completa o sola gratia. O homem é salvo pela graça porque é incapaz de obter a salvação por si mesmo. Por mais devoto que ele seja, por mais assíduo que ele seja em uma igreja, em uma instituição religiosa, por mais que ele faça, mas se Deus não salvar aquela pessoa, ele não será salvo por ação dele mesmo. Tem gente que vai à igreja, mas não é salvo. Tem gente que comparece a uma instituição religiosa, que faz doações, que enche a Kombi de donativos e vai num bairro, mas essa pessoa vai para o inferno. Por quê? Porque não é isso que salva. A salvação vem de Deus para a pessoa. Segundo ponto. Deus não é compelido a salvar ninguém. A graça de Deus é soberana e livre. Quem exige de Deus alguma coisa? Ninguém. Romanos 9, 14 a 18. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Porque questionaram o apóstolo Paulo e hoje é o questionamento para nós que cremos na salvação monergística, na salvação somente da parte de Deus, que Deus escolhe uns para a salvação e outros Ele não salva, e esses outros caminham a passos largos para a condenação no inferno. Mas aí pergunta, a injustiça da parte de Deus? Deus está sendo injusto ao fazer isso? O apóstolo Paulo diz, de modo nenhum, de jeito nenhum, pois ele diz a Moisés, ele pega um texto lá do Antigo Testamento, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Quem é você, homem, para questionar Deus e falar, por que Deus escolhe esse, mas não escolhe aquele? Ei, você está lidando com Deus, você não está lidando com um igual. A injustiça no ser de Deus, nem uma fagulha, nem um pontinho de poeira. Deus é justo, perfeitamente justo, completamente justo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. De forma nenhuma.
Não depende de quem quer. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Por que Paulo usa isso? Não depende de quem quer ou de quem corre. Não está aqui na esfera humana. Chamar a atenção de Deus para Ele usar de misericórdia e graça. Não está aqui no âmbito terreno. Não é fazer, não é correr, não é se esforçar. Mas de usar Deus, a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. A graça de Deus é soberana e livre. Olha só o sermão 4 de Jonathan Edwards, por volta do ano 1735. Olha só o que ele pregou, esse sermão foi escrito por ele. Assim, aprendemos que somos absolutamente dependentes de Deus nesta grande questão da salvação eterna das nossas almas. Queridos, nós precisamos sempre ter isso relembrado. A nossa salvação é dependente de Deus. É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o presente de Deus, é a benevolência de Deus, é o dom de Deus para você e para mim. Isso gera no seu e no meu coração o quê? Gratidão. Porque, Senhor, porque eu? Mãos vazias eu cheguei diante do Senhor. Nada eu poderia oferecer a Ti, Pai, para que o Senhor pudesse, em troca, me recompensar. Mas por graça o Senhor me salvou. Somos dependentes não só da Sua sabedoria para planejar uma maneira de realizá-la, e de Seu poder para efetuá-la, mas nós somos dependentes de Sua mera vontade e prazer em fazer isso. O ser humano não é só dependente do que Deus planejou, esse plano maravilhoso, magnífico de redenção para aqueles que Ele escolheu. Não somente somos dependentes de planejar a redenção, não somente dependentes de executar a redenção, mas também nós somos dependentes da vontade dEle. Porque um ser humano que não é salvo pela graça de Deus, não é alcançado pelo plano redentivo, pela execução do plano redentivo, e não foi da vontade de Deus salvar aquela pessoa. Foi da vontade soberana de Deus que Ele planejasse uma maneira de salvar qualquer um dentre a humanidade e nos desse Jesus Cristo, Seu Filho unigênito, para ser o nosso Redentor, porque Ele olhou para nós e nos enviou um Salvador e não aos anjos caídos. Foi por causa da vontade soberana de Deus. Foi de Seu soberano prazer escolher que meios empregar. Quando Ele diz: haja luz na alma de um alguém, esta é uma palavra de poder infinito e graça soberana. Deus chegou na sua vida porque Ele quis. Ele viu algo de bom em você? Não viu, nem em você, nem em mim. Mas foi por bondade dEle, vontade dEle. Paulo usa uma palavra, beneplácito. O que é beneplácito de sua vontade? É o seu bom prazer. Porque Ele quis, por bondade dEle. Terceiro ponto. A graça é tão maravilhosa e perfeita que pode salvar o mais vil pecador. Nós vimos o primeiro ponto, que para entender a respeito da doutrina da sola gratia, nós precisamos entender que todo ser humano é depravado e não consegue se salvar por si mesmo, ok? Ok, primeiro ponto. Segundo ponto, Deus salva quem Ele quer, segundo a vontade dEle. Isso foi determinado antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Quem seria salvo? Ok? Ok. Agora, quem que é salvo? Um terrível pecador como eu e você. E pode ser o mais depravado dos seres humanos. Se nós pudéssemos contabilizar pecados e colocar dentro de um medidor quem é o mais pecador, Deus pode salvar este, que é o maior dos pecadores. Aquele que é terrivelmente depravado. O mais da humanidade. Você e eu. Você só não comete pecados terríveis que, quem sabe, outros cometem pela graça de Deus que te segura, que te contém. Porque capacidade você tem.
capacidade eu tenho de fazermos atrocidades. Isaías 1,18. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ei, vamos conversar. Mostra a sua razão que eu vou mostrar a minha. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, uma cor bem forte, vermelha, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O mais terrível pecador pode, pela graça de Deus, se tornar um justo, santo, que agrada ao Senhor. Há salvação para qualquer um, para aqueles que Deus quer salvar. Qualquer um. Outro texto, Mateus 9, 11 a 13. Olha o que Nosso Senhor diz. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Outro texto, Lucas, capítulo 19, versículo 10. Jesus, nesse contexto, está dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, o pecador, o doente, o estragado, aquele que faz coisas terríveis. Deus salva. Um exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, perseguidor dos cristãos. Ele estava ali diante do apedrejamento de Estevão, e Paulo consentia com sua morte. O que o apóstolo Paulo estava fazendo? Olhando a morte do diácono Estevão, apedrejado. E Paulo olhou aquilo e falou: é isso que precisa ser feito contra esse pecador, porque ele está indo contra a lei, porque ele está indo contra Deus. Tá certo? Matem esse que está falando sobre Cristo, sobre o caminho. E Paulo, ele perseguia, ele assinava ordens para que entrasse nas casas e arrastassem mulheres, crianças, queimassem tudo, contra aqueles que falavam de Jesus Cristo e viviam para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na verdade, não antes de ser apóstolo. Mas um dia Deus chegou na vida desse homem, terrível pecador, transformou esse homem ao ponto dele ser quebrado, totalmente esmiuçado, e ele se tornou um dos maiores pregadores da história da humanidade. Apóstolo usado por Deus para trazer o evangelho para mim e para você. Sobre a salvação? Pela graça. Pela graça. Olha só o que John Newton escreveu. John Newton foi um mercador, um vendedor de escravos. Ele era terrível, ele maltratava escravos. Ele tinha uma equipe nos seus navios que pegava pessoas para vender, para serem escravas. Mas um dia, Deus chegou na vida de John Newton, através de um naufrágio terrível que ele estava sofrendo, e diz a história que John Newton ajoelhou no convés do navio onde ele estava, e ele orou assim: Deus, se o Senhor existe, me livra dessa tempestade, e então eu viverei para Ti. Deus livrou John Newton daquela tempestade, e a partir daquele momento ele deixou tudo aquilo que ele estava fazendo de errado, vendendo escravo, vendendo pessoas, e ele se tornou um homem, instrumento usado pela graça de Deus para pregar o evangelho enquanto ele viveu. E ele escreveu um hino chamado Maravilhosa Graça, Amazing Grace. E olha só o que John Newton disse no finalzinho de sua vida: minha memória praticamente se foi, mas ainda consigo me lembrar de duas coisas: que eu sou um tremendo pecador e que Cristo é um tremendo Salvador. Isso é graça. Isso é graça. Encerrando, vamos ver algumas aplicações.
Um repórter chegou para entrevistar 4 homens de diferentes religiões. Ele chegou para o primeiro, um judeu ortodoxo, seguidor da lei de Moisés. Senhor, se você morresse agora, para onde iria? Aí o judeu respondeu, bem, para o paraíso. Por quê? Porque eu amo a lei de Deus. Eu sou um homem justo, eu faço boas obras, eu estudei a lei de Deus, eu me alimento da sua lei. Aí o repórter falou, ok, entendi. Chegou para um muçulmano. Senhor, se você morresse agora, para onde iria? Aí o muçulmano disse, para o paraíso. O repórter perguntou, mas por quê? E o muçulmano respondeu, porque eu amo o Alcorão. Eu fiz todas as peregrinações. Fui até Jerusalém, fui até Meca. Fiz todas as orações, dei esmolas aos pobres, sou um homem justo e muito religioso. Aí o repórter falou, ok, entendi. Terceiro, perguntou para um católico, senhor, se você morresse agora, para onde iria? Aí o católico respondeu, para o céu. Mas por quê? Bem, porque quando eu era bebê, os meus pais me batizaram na igreja católica. Quando eu era maiorzinho, fiz catecismo e primeira comunhão. Eu vou à missa sempre que posso, eu rezo a Ave Maria e o Pai Nosso, e eu sou devoto de todos os santos, e principalmente de Maria, a mãe de Jesus. Eu tenho o terço pendurado em casa, no carro, eu tenho os santos que eu sou devoto e rezo para eles todo dia. Eu sou um homem bom. Eu creio em Deus e nos santos. Eu tenho orgulho de ser católico e eu sou muito religioso. Por isso que eu vou para o céu. Ok, entendi. Aí chegou para um cristão, nascido de novo, salvo pela graça de Deus. E o repórter perguntou para ele, senhor, se você morresse agora, para onde o senhor iria? E aí o cristão disse, para o céu. Mas por quê? Bom, eu nasci em pecado. Em pecado minha mãe me concebeu. Eu quebrei cada lei de Deus que Ele já deu ao homem. Eu sou achado completamente injusto, sem valor e sem mérito, e eu mereço a mais intensa e justa condenação. Aí o repórter falou, mas para, só um pouquinho. Os outros, eu entendo, eles dizem que vão para o céu porque merecem ir ao céu, mas eu não entendo você. E me contou com alegria que você iria para o céu, mas depois disse que não tem valor ou mérito para ir. Então como que você vai para o céu, se você não fez nada para merecer? Aí o cristão vai responder, e eu e você vamos responder junto com ele, todos juntos. Porque eu vou para o céu, baseado no mérito e na obra realizada por outro, Jesus Cristo, o meu Senhor e maravilhoso Redentor, que me salvou por graça. Pois não. Só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém. É verdade. Amém. Paul Washer, certa vez pregando aqui no Brasil, ele contou que um religioso chegou no céu, mais ou menos como essa história, e disse, eu vou entrar no céu. Aí nos portões do céu perguntaram para ele, mas por que você vai entrar? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei isso, eu fui justo, eu participei, ok. E Deus perguntou para ele, mas porque você fez? Por tudo que você fez, você vai entrar no meu céu? Aqui você não entra. Chegou o cristão salvo pela graça, nascido de novo, diante do Senhor, com as mãos vazias, pelos seus próprios méritos. Senhor, eu vim entrar no céu. E Deus perguntou, por quê? Porque eu não fiz nada. Mas Cristo fez tudo por mim. E o seu filho, Senhor, eu posso entrar? Deus fala, entra. A porta já está aberta para você, desde sempre. O meu céu é para você. Entra. Desfrute da vida eterna comigo. Isso é salvação pela graça somente. Aleluia. Que nós entendamos de fato essa doutrina, esse princípio do sola gratia, para que gere em nossos corações mais gratidão e menos orgulho espiritual.
e religioso. No nome de Jesus. Amém.